Começa agora o Bibliocast, o podcast da Biblioteca Central da Unicap, que apresenta novidades, produtos, serviços e curiosidades referentes a bibliotecas e temas afins. Olá pessoal, meu nome é Ana Beatriz, bibliotecária. Estamos começando mais um episódio do Bibliocast, o podcast da Biblioteca da Universidade Católica de Pernambuco. Olá pessoal, meu nome é Pedro Manuel e também sou bibliotecário da Unicap. Nesse episódio falaremos sobre a gestão de bibliotecas durante a pandemia e contamos com as participações das diretoras do Sistema de Biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco, a bibliotecária Andréa Alcântara, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a bibliotecária Wellita Santos, e a diretora da Biblioteca da Universidade de Pernambuco, a bibliotecária Cláudia Henriques. Sejam todos bem-vindos. Antes de tudo, nós temos a participação também da diretora da Biblioteca da Unicap, a Abel Rejane, que vai dar uma palavra para a gente. Oi pessoal, boa tarde a todas que estão aqui presentes, todas que vieram nos prestigiar nesse episódio do nosso Bibliocast. Queremos muito agradecer a presença de vocês por terem aceito o nosso convite e nós queremos também dizer que esse Bibliocast é para tratar de bibliotecas e nós queremos que vocês estejam à vontade para usá-los, para usar esse Bibliocast nessa ocasião e tantas as vezes que vocês precisarem. Então agradeço antecipadamente a participação e a presença de vocês aqui. Desejo que o programa seja muito produtivo, sendo conduzido por Ana Beatriz e Pedro. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Abraço a vocês e sucesso. Obrigada, Alba, pelo convite. Nós nos sentimos muito honradas em estarmos participando desse Bibliocast e acreditamos que vai ser muito produtivo para o nosso sistema de bibliotecas. Olá a todos, olá Alba, olá Ana Beatriz, Pedro, demais colegas diretores de biblioteca. Vamos lá. Seja bem-vindo, Wellita. Obrigada. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou uma fã de podcast, então está sendo um dia ótimo para mim. Que bom, Cláudia. Seja bem-vinda. Andréa, Cláudia e Wellita, muito bem-vindas, né? Não cansamos de dizer isso porque é uma satisfação para a gente. A gente gostaria de inicialmente saber a história de vocês, como é que vocês chegaram até a direção da biblioteca, que área da biblioteconomia vocês mais se identificam. Contam pra gente. Bom, eu entrei na UFPE em 2008 e trabalhei lá até, na Biblioteca do Centro de Educação, né, como bibliotecária lotada na Biblioteca Setorial, e trabalhava mais na parte de normalização, né? Bom, os bibliotecários das setoriais trabalham com todas as atividades de forma geral, mas a gente tenta direcionar alguns serviços específicos. E aí fui coordenar a Biblioteca do Centro de Artes e Comunicação no ano de 2018. E aí este ano, no início do ano, fui convidada para dirigir, né, a Biblioteca Central e o sistema de bibliotecas da universidade. Então, tem sido uma experiência bastante interessante, uma vez que assim que eu assumi, praticamente entramos na pandemia, né? Então tem sido um desafio triplo, né? Sim, com certeza. E o Wellita? Bem, eu entrei na Universidade Federal Rural de Pernambuco em 2006, mas aí eu fiz o concurso lá para a Unidade de Garanhuns, que hoje é o FAP, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. E aí, em 2012, fui transferida para a sede, na Universidade Federal Rural, aqui no campus Dois Irmãos, e assumi a direção. Então, de 2012 até o momento, estou na direção do Sistema Integrado, tentando ajustar os desafios que uma biblioteca universitária nos impõe diariamente. Cláudia? Eu entrei na Universidade de Pernambuco em 2010, estava no campus Camaragibe, na FOP. Trabalhava lá com todos os setores, todas as atividades de uma biblioteca. E como Andréa, eu fui chamada recentemente para assumir a coordenação de bibliotecas da UPE e assumi em agosto. Fez um ano e um mês agora que eu estou na coordenação. E também tomei um grande susto, né? Porque quase metade desse tempo foi durante a pandemia, né? Então foi um grande susto, muitos desafios, reajuste, adequação. É isso. Então conta pra gente a experiência da UFPE, da Rural e da Universidade de Pernambuco
como é que impactou, como foi o impacto da pandemia e como vocês receberam essa notícia, como que vou lidar no meu trabalho e gerir as unidades de informação diante da pandemia. Conta pra gente, André, por favor. Bom, realmente foi um impacto, né, para todos, não só aqui nas universidades, né, nos sistemas de bibliotecas locais, mas no Brasil e no mundo. Então, eu acho que não só lá na Federal, mas de forma geral, eu acredito que o maior desafio foi tentar dar o suporte, né, à comunidade acadêmica, de forma que a gente pudesse manter alguns serviços, né, de forma remota. Então, a coisa realmente foi muito repentina. Então, a primeira preocupação, e eu acho que foi a que se manteve durante toda a pandemia, foi o que a gente minimamente não pode deixar de ofertar, né? Porque é claro que a questão no caso das bibliotecas, as atividades presenciais, elas são muito importantes, né? Porque o serviço de empréstimo de livros, ele é um serviço primordial. Então, com a suspensão das atividades, com certeza isso ia impactar de forma muito importante. Mas o pensamento principal foi o que é que a gente não pode deixar de atender. Então, assim, Entendi. foi a criação realmente dos serviços remotos. Como é que foi também a comunicação? Vai ser extensiva para vocês, mas eu quero saber de Wellington, como foi o impacto lá na Rural sobre a pandemia. Pois bem, pessoal, vê bem. Dia 16 de março nós começamos com a pandemia, tá chegando. Primeiro momento saiu o grupo de risco. Dia 20 saímos todos da universidade, as aulas foram suspensas. E aí nós tínhamos um pouco mais que 3 semanas de aula. Era início de semestre, os alunos novatos chegando, cadastros, livros, enfim, toda uma situação de início de semestre que quem vivencia a biblioteca universitária sabe como é essa demanda. Então, com pouco mais de 3 semanas, não menos, acredito, na terceira semana de aula, as aulas foram suspensas. E aí nós tivemos que fazer uma reprogramação. Como é que nós vamos reprogramar um semestre à distância, onde nós não nos preparamos para isso? Não foi nada planejado. De um dia para o outro, nós não voltamos à universidade mais. Era isolamento, distanciamento social. Os alunos careciam de literatura, careciam de resolver suas pendências, seus cadastros enquanto biblioteca. E todos nós tivemos que viver essa nova dinâmica do distanciamento e nos reprogramarmos enquanto servidor de como vamos atender essas demandas de forma remota, sem um planejamento anterior. E o usuário, como é que ele vai ser atendido, como é que ele pode ser atendido minimamente, mas como é que tudo isso vai ser gerido remotamente. Então, acredito que todos nós usamos os canais que podíamos para nos reprogramarmos, melhor dizendo. E aí tem uma frase que eu costumo dizer: nós tivemos que trocar a roda com o carro andando, porque era tudo muito novo, era uma realidade que nós não tínhamos vivenciado. Eu aqui das 3 tenho um pouco mais de tempo de gestão, mas acredito que esse momento é um momento mais crítico. E a experiência da UPE? Conta pra gente, Cláudia. Foi bastante parecida com a da Federal e com a da Rural. A gente procurou se antecipar no que a gente podia, né? Porque é muito difícil executar qualquer tipo de planejamento com um desconhecido, né? Não tem como você pensar em como proceder com um momento histórico sem precedentes, que não tem referência em canto nenhum. Então, a gente procurou se antecipar o máximo que a gente pôde, por exemplo, buscando elaborar protocolos para as bibliotecas quando a gente não sabia quando, mas quando fossem abrir. Esse é um ponto importante. E comunicar para a comunidade o que é que está acontecendo, o que é que eles dispõem, não é isso? A gente se antecipou na questão de informação. Então, a gente sempre estava deixando o usuário, a comunidade acadêmica, informada das ações da biblioteca. Então, isso reduziu muito as demandas por informação, né? É verdade. Eu acho que o primeiro momento, né, de conversar com a equipe, de saber o que é que a gente poderia oferecer remotamente, mas depois disso, eu acho que a primeira preocupação das bibliotecas, eu acho que foi manter sempre, né, a comunidade acadêmica do que estava acontecendo. Então, está sempre informando, né, dizendo o que é que eles poderiam
usufruir, como é que eles poderiam conseguir as informações, né, as orientações de pesquisa, de normalização e tudo que a gente ofereceu. Então, realmente, essa parte da comunicação foi muito importante. A gente vê, né, percebe que a comunicação foi essencial nesse processo de adaptação. Né? Então, assim, as bibliotecas, como as empresas, as escolas, né, e até nós mesmos tivemos que nos adaptar e transformar ações, produtos e serviços que eram presenciais em digital. Então, meninas, por favor, digam pra gente que serviços, que inovações foram criados a partir dessa experiência da pandemia. Eu acho que de forma geral, assim, para a comunidade, eu acho que no caso das bibliotecas universitárias, os serviços que foram oferecidos foram muito comuns, né? Por exemplo, a questão da produção da ficha catalográfica, da orientação à pesquisa, da orientação às normas da ABNT. Mas no caso da Federal, eu queria citar na verdade a gente já oferecia esse serviço minimamente, mas foi muito importante agora com a questão dos serviços remotos, que foi a gente utilizar o WhatsApp Business, né? Então, assim, a partir de um número de um telefone fixo que a gente tem, enfim, por acaso foi o da direção da Biblioteca Central, qual eu respondo. Então, eu acredito que esse foi um serviço muito importante, tem sido um serviço muito importante, porque é um meio de comunicação, o WhatsApp, enfim, para rápido, todo mundo, né? De grande alcance. Exatamente. Então, assim, eu percebi que foi muito importante a gente ter utilizado essa ferramenta, porque, às vezes, o próprio envio, né, e a resposta do e-mail, ele não atende Tem um tempo, em né? tempo, né? Então, eu posso dizer que foi muito importante o uso desse instrumento. Sim, meninas. E as redes sociais, Wellington, vocês vão usar. Eu andei dando uma bisbilhotada, né? Eu vi na Federal que tem uma série, uma programação, que, por exemplo, né, a quinta-feira tem uma programação, amanhã tem um sextor, né? Então, nas redes sociais, então eu vi que tinha muitas ações e comunicação com os usuários nesse formato, né? E o Wellington, lá na Rural. Veja bem, essa comunicação e as ações que nós passamos a desenvolver dentro desse contexto já de isolamento, ela tem três viés, digamos assim. Tem os serviços que nós ofertávamos, como é que vamos continuar ofertando, e aí totalmente digital, né? Isso, nós tivemos que maximizar, digamos assim, os serviços que nós já ofertávamos. Então, aqueles que ainda estavam em processo de planejamento para se tornar digital, eles tiveram que, vamos ser digital. Então, nós aceleramos muitos serviços que nós estávamos ainda na transição do físico para o digital, eles passaram a ser totalmente digitais, online. Nosso acervo, nós tivemos que procurar plataformas digitais para ofertar à nossa comunidade. Umas nós já tínhamos assinadas, outras de acesso livre, que nós tentamos identificar e promover e comunicar à comunidade que existiam aquelas plataformas. E, em paralelo, procurar outras plataformas que pudessem, naquele momento, atender a demanda do usuário. Mas essa foi a hora que nós fomos assim, vamos ter que atender todas as demandas da nossa comunidade, ou pelo menos as que forem possíveis, digitalmente. Então nós tivemos que nos reprogramar. Biblioteca digital, repositório, ficha catalográfica, normalização, tudo isso passou a ser gerido totalmente de forma digital. Certo. E, Cláudia, vocês montaram uma equipe, como foi essa organização dos bibliotecários, né? Porque, por exemplo, todo mundo estava em casa. Né? Essa questão assim de como é que isso tudo foi organizado, porque coincide, né? Alguns serviços nós também oferecemos, essa questão do atendimento, ficha catalográfica, porém assim, como isso foi organizado, né? Na UPE nós organizamos várias comissões de trabalho, grupos de trabalho diferenciados com prazos de finalização maiores ou menores. De destaque que eu trago aqui é a comissão que a gente criou de marketing da biblioteca, que desenvolveu dois projetos que foram a criação do canal do YouTube, do NBID, e a criação do perfil do Instagram. Então, eram serviços que não existiam antes e que passaram a existir agora durante a pandemia. E são conteúdos que a gente está produzindo, vídeos tutoriais, estamos fazendo lives também. E no Instagram a gente fornece conteúdos informacionais e dicas de livros, dicas de leitura. Vocês tiveram alguma
feedback do usuário, para que vocês tivessem assim, um parâmetro, isso está funcionando, esse serviço, esse tem que melhorar, ou esse realmente não está dando certo? Vocês tiveram algum retorno do usuário nesse sentido? A experiência da UFPE tem sido bastante interessante, né? Na verdade, quando a gente se coloca nas redes sociais, o feedback ele vem automaticamente, né? Então, tudo que a gente oferece, todo o conteúdo que a gente está disponibilizando, os serviços, enfim, a gente está totalmente exposto nesse sentido de, bom, se ele vai gostar ou se ele não vai gostar, ele vai colocar ali, o comentário está ali, né? Então, o comentário, até essa questão da quantidade de curtidas, enfim, isso gera uma avaliação, um feedback automático, né? Até do conteúdo que a gente está produzindo, se a gente tem que caminhar naquele sentido ou não, se a gente precisa ajustar, e inclusive as críticas, né? Também, vamos melhorar nisso, porque a gente não pode oferecer isso. Então, assim, a gente tem estado muito atento com relação a esses comentários, né, que a gente recebe desses conteúdos postados nas redes sociais. E vocês lá na Rural, Elita, como foi? Pois não, foi tranquilo, até porque a gente percebe o seguinte, se o aluno ele tem a demanda dele atendida, ele queria ter o suporte de que minha demanda, meu nada consta, minha entrega de TCC, minha entrega de tese de dissertações, minha renovação do livro físico, que é uma grande angústia de muitos que acham que pode ser que venha a ser penalizado por isso. Então, quando a gente consegue acalmar e deixar claro que nada disso vai ter penalidade, bem como as demandas que eles precisarem, eles vão ter um canal de comunicação para resolução, então tudo bem, fica tudo muito tranquilo. E aí o grande desafio também foi esse, de sanar as expectativas e as demandas desses usuários, para que ele se sentisse confortável que, quando ele precisasse do nada consta, ele teria. Quando ele precisasse fazer o depósito da sua tese, ou da sua dissertação, ou do seu TCC, ele também seria acolhido e atendido, melhor dizendo. Então, esse feedback é muito assim, do não atendimento. E conta pra gente, Cláudia, lá da UPE, como foi essa experiência? Olha, eu acho interessante que se faça um estudo do usuário para esse momento, esse usuário da pandemia. Porque não é o mesmo usuário de antes e não vai ser depois que a pandemia passar. Então, eu acho que é interessante que as bibliotecas se preocupem em fazer um estudo do usuário para agora, para até mesmo gerar conhecimento para outras gerações e ficar registrado. Que nem sequer experimentaram a biblioteca presencial, né? O pessoal que fez vestibular, entrou na universidade, fez a matrícula online, fez o cadastro da biblioteca online e aí só conheceu a fase remota. Para esses usuários que sequer tiveram essa experiência, né, presencial, que biblioteca vocês pensam em entregar, né? Vamos fazer uma previsão. Você está aqui, final da pandemia, descobriram a vacina, todo mundo vai voltar com segurança. Em termos de segurança, em termos de serviços, como é que você imagina que será esse retorno? Depois que a pandemia passar, eu tenho uma visão otimista, né? Porque nós, nesses poucos meses, nós já evoluímos bastante, né? E tenho certeza que a gente vai voltar com as atividades presenciais, mas não necessariamente todas, né? Algumas atividades a gente não precisa mais continuar fazendo presencialmente, né? Então, a gente tem que repensar. Esse momento de pós-pandemia vai ser um momento de reflexão e reavaliação do que vai voltar e do que não precisa voltar, do que é novo, do que vai ser o novo, né? Não, sim, Welita. Esse retorno, eu tenho grandes dúvidas, né? De como será, quando será, e dependendo de quando será e como será, é que nós vamos saber, vai ter um termômetro de como a biblioteca vai atender essa comunidade. Mas acredito que, independente desse momento, nós temos que pensar nessa acolhida, porque realmente muitos alunos nossos que chegaram agora em 2020.1 tiveram 3 semanas de aula e não vivenciaram a universidade, não vivenciaram a biblioteca. Os 2020.2 nem sequer chegaram a ter aula fisicamente, né? Presencialmente, melhor dizendo. Então, nós temos que fazer realmente e pensar a biblioteca e a universidade para esse momento de reencontro, que vai ser um momento muito delicado, mas também muito prazeroso e de descobertas, né? E você, Andréa, conta aí
os planos da UFPE? Então, na UFPE, um pouco depois que nós entramos em atividades remotas, né? Nós reunimos as coordenações das bibliotecas. No caso da Federal, somos 14 unidades, né? Coisinha pouquinha, né? Exatamente. Então, nós tivemos essa preocupação, né? Já desde o mês de abril, em pensar em como seria esse retorno, porque naquele momento a gente não sabia quando a gente iria voltar, né? A gente não tinha uma ideia se seria em junho, seria em julho, seria em agosto, cada final mês de ano, era uma né? expectativa, né? Então eu acho que o que eu posso dizer com relação ao que a gente espera desse retorno é prioritariamente a questão da segurança, né? A questão da segurança do recebimento desse usuário, né, do servidor, é claro, mas especialmente em fazer com que ele se sinta confortável, seguro com relação ao uso daquele espaço, né? É muito importante essa questão, além do empréstimo, né, nas bibliotecas, não precisa dizer que as bibliotecas são muito mais do que empréstimo, é claro que o serviço de empréstimo, eu acho que ele é essencial, né? Ele continuará sendo a disponibilização desse acervo físico, além do digital, que tem sido uma preocupação geral, né, dos sistemas de biblioteca. Mas eu acredito que a expectativa de uso do espaço é muito grande com relação a essa comunidade. Então, eu acho que o que eu penso é fazer com que esse espaço seja seguro, né, e que ele seja constantemente comunicado de que nós pensamos, né, nesse retorno com muito carinho, né, no protocolo para oferecer a quantidade suficiente enfim, né, cabines de estudo individual, em grupo, como é que isso vai ser feito. Então, assim, esse espaço físico, ele foi pensado para ser utilizado e para receber, inclusive, esses estudantes que realmente não tiveram ainda contato, né, com a biblioteca física. E aí eu gostaria só de, acho que é pertinente acrescentar que, assim, a nível de protocolo de retomada, isso enquanto biblioteca, todas nós aqui, eu acho que estamos muito bem, assim, paramentadas. Porque em maio, né, a UFPE, através da pessoa de Andréia, nós passamos a ter, ela capitaneou reuniões onde nós, diretores de bibliotecas das universidades de Pernambuco, para além de nós, o IF, a UFAP, a Univasf, do consórcio Universitas, todos, né? Do consórcio Universitas, nós sentamos, pensamos, elaboramos, trocamos experiências, planejamos protocolos. Então, assim, a nível de protocolos de retorno às atividades presenciais, acredito que nós já temos isso muito bem definido. Agora, enquanto vivência, enquanto relacionamento usuário-biblioteca, usuário-universidade, isso é uma coisa que a gente fica pensando como vai ser essas relações com esse retorno. Exato, eu tenho né? uma pergunta aí que eu acho que é bem pertinente. Vocês falaram do funcionário, do usuário e a questão do acervo físico. Como é que vocês estão lidando para proteger ou cuidar desse acervo físico, dos livros que foram emprestados antes da pandemia, esses livros que estão retornando, ou a proteção do acervo, como é que está com as bibliotecas que ficaram muito tempo fechadas, e como é que vocês estão cuidando disso? Conta pra gente, vamos começar com Cláudia, da UPE. As bibliotecas da UPE ficaram fechadas até junho. A partir de julho, algumas bibliotecas começaram a reabrir, a retomar as atividades. Nós temos 15 bibliotecas, né, distribuídas pelo estado até Petrolina. Então, isso, o avanço da doença interferiu nessa reabertura ou não. Então, nós temos bibliotecas que estão funcionando com recebimento de material, empréstimo de material. Mas e outras que nem passa por uma abriram quarentena ainda. esse material Sim, recebido? Todo o material recebido fica em quarentena de 9 dias, fica em repouso e depois desse período é que ele está liberado para um novo empréstimo.
Tá, mas assim, é informado que o livro, quando é devolvido, ele está no período de quarentena, porque fica esse espaço, né? Que nem sempre o usuário tem muita paciência de esperar, mas é informado, né? Sim, fica bem claro. Ele tem essa informação justamente quando ele faz a pesquisa, né? Ótimo. Que fica bem claro lá que o livro está em quarentena. E a Rural, como é que é a experiência dos acervos, essa proteção do acervo? Pois é, quando a pandemia chegou aqui para nós temos 10 mil exemplares na rua, digamos assim, na rua, emprestados. Expressiva, né? Uma quantidade expressiva de livros emprestados até aquele momento. Então, nesse primeiro momento, a grande preocupação do usuário era: o que é que eu vou fazer com esse livro? Guarde, estude, fique em casa com ele, porque eles serão renovados automaticamente. Então, esses estão de posse dos alunos que acredito que estão fazendo uso para as aulas remotas. Só que nossos acervos físicos, eles ficaram quarentenados. E a nossa grande preocupação era a limpeza e a higienização desse material, para não ter proliferação de fungos, as bibliotecas fechadas, sem circulação. Então, mesmo na pandemia, nós tínhamos uma escala de limpeza, considerando limpeza como serviço essencial, que nós passamos a adotar procedimentos para a circulação do ar, para a higienização desse material, para que não acumulasse poeira, pó e desenvolvesse algum ácaro, enfim. Isso foi feito durante a pandemia minimamente. Quando a pandemia entrou a partir de junho, julho, num estágio mais moderado, onde nós tivemos mais acesso diário aos espaços, isso foi feito, uma limpeza, uma higienização do material todo, que realmente é algo que nos preocupava, e nós tentamos justamente nesse período ajustar de acordo com a escala de higienização e limpeza que a universidade se propôs para sanar futuros problemas. Perfeito. E a UFPE, André, como foi pensado esse cuidado com o acervo? Exatamente. Bom, no caso da UFPE é um pouco mais complexo por conta das 14 unidades, né? Então, essa conversa foi feita durante as inúmeras reuniões que tivemos com os coordenadores das bibliotecas, para que eles pudessem fazer a coordenação desse serviço, né, como na Rural, para que as equipes de limpeza continuassem fazendo a manutenção das bibliotecas, né, a exemplo da Rural. Mas uma coisa que eu posso destacar com relação à Federal é que nós fizemos uma campanha, eu acho que logo no início, acho que foi abril, maio, nós divulgamos um material orientando que o estudante tivesse cuidado com esse material que estava fora, né? Então, nós fizemos um material bem didático, né? Explicando assim, passo a passo: olha, tem cuidado com o livro, você que está com o livro, né, em casa, tenha cuidado. Se você estiver comendo, mantenha o livro afastado. Se não estiver usando, armazene ele num local seguro. Então, essas orientações que para nós bibliotecários parecem elementares, né, óbvias, a gente teve essa preocupação em pensar, né, no uso adequado desse acervo que estava fora. E aí, só para complementar, fora os livros que estão emprestados e continuam emprestados e sendo renovados automaticamente, os que estão quarentenados nas prateleiras, nós temos casos, mesmo a biblioteca não estando aberta ao público, nós temos casos de devoluções de alunos que estão concluindo o curso, precisam da entrada no diploma. Então, nós temos esses casos que nós atendemos por agendamento. E aí, assim como a UPE, nós temos esse protocolo, que são protocolos muito parecidos, né? Nós bebemos na mesma fonte, digamos assim. Então, a gente agenda com o aluno, adota o protocolo, o nosso próprio sistema de gerenciamento de bibliotecas, ele se antecipou e colocou internamente uma categoria de quarentena para aqueles livros que chegam, para que o aluno nem corra o risco de achar que está disponível, que quer emprestar. Então, a gente tem também esses casos de devoluções pontuais, que a gente precisa seguir esse protocolo mais rígido para garantir a segurança do servidor que está ali recebendo, uma vez que ele não vai circular. Agora tem um outro ponto também, você falou do agendamento para a devolução dos livros, né? Vocês têm algum serviço de agendamento para empréstimo dos livros? Nós recentemente lá na Federal nós oferecemos esse serviço, então... Conta para como é que funciona esse agendamento. Na verdade foi um serviço pontual que nós oferecemos. Nós começamos a receber algumas solicitações, né, dos DEAs, enfim, dos estudantes
de pós-graduação, que a gente costuma ouvir, porque existem algumas bíblias dos cursos que só tem nas bibliotecas, né? E aí a gente começou a receber essa demanda, então nós pensamos numa ação pontual, que foi agora final de setembro. Nós fizemos um levantamento informando a comunidade que a gente teria a disponibilização desse serviço em alguns dias. Então, nós fizemos ampla divulgação, né? Demos ampla divulgação a isso. Eles fizeram as solicitações às bibliotecas através de um e-mail específico que a gente criou. E aí, eles faziam a pesquisa, né, no sistema e solicitavam àquela biblioteca aquele material. Então, a biblioteca recebia a demanda, fazia a pesquisa, né, localizava o material e respondia para o usuário que o material estava disponível e que ele poderia pegar a tal dia. Então, quem estava precisando, vamos dizer, essa demanda reprimida, ela foi atendida nessa ação. E aí estamos... Mas permanece? Não, foi uma ação pontual. No caso da Federal, sim, a gente vai Aquele aguardar... congestionamento que teve na Avenida dos Reitores. Foi justamente nessa ação a gente descobriu o motivo. Pois é, então a gente resolveu criar esse serviço para atender essa demanda e vamos aguardar para ver como é que vai ser a partir daí, né? Novos serviços, enfim, o atendimento dessa demanda futura. Só para vocês, só para informar aqui que logo que houve a etapa 2, né, de abertura social, que começaram os shoppings a abrir, a gente aumentou muito o número de ligações, dizendo assim, não, o horário que a biblioteca faz está aberta ao público. Assim, não, nós estamos funcionando com atividades restritas, ainda estamos obedecendo os protocolos, as medidas de segurança. E disse, não, isso é um absurdo, o shopping abriu, a biblioteca está fechada. Então, assim, que bom, a gente fica muito feliz que a biblioteca seja um serviço, né, nesse momento essencial. Sim. Então, pessoal, de tão bom que esse bate-papo aqui que a gente se estendeu além, mas a gente ia conversar mais por horas, né? Porque foi uma troca de experiência riquíssima e a gente só tem a agradecer a presença de vocês, as experiências das grandes universidades, dos grandes sistemas de biblioteca que vocês gerenciam, e a gente parabeniza a força de vocês em tocar esse serviço tão vital que é a informação, né? Então a gente está se despedindo e agradecendo a Andréia da UFPE, a Wellita da UFRPE e a Cláudia da UPE. Então vocês têm uns minutos para as considerações de vocês. Agradecemos e lembrando que esse é o Bibliocast, que também é fruto do isolamento produtivo da equipe da biblioteca, né, que a gente produziu. Criado na pandemia. Então façam suas considerações e de antemão agradecemos muitíssimo a vocês. Bom, eu agradeço muitíssimo o convite de vocês. Acho que vocês estão de parabéns, né? Pioneiros, né, nesse novo serviço que estão entregando excelentemente, né? Acho que o nosso sentimento é de honra de estarmos aqui participando desse serviço, né, que é tão importante para a gente estar discutindo essas questões super pertinentes que estamos vivenciando e, infelizmente, vamos ter que vivenciar e nos adaptarmos por mais um tempo. Wellita. Eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar pela ação. Fico muito feliz pelo espaço, poder estar aqui falando sobre o nosso sistema de bibliotecas, e aí aproveito o espaço para registrar nosso agradecimento enquanto CIB aos servidores da Biblioteca Central e extensiva a todos os outros servidores das bibliotecas lotadas no CIB. Agradecer ao meu reitor, professor Marcelo, que assumiu durante essa pandemia. Então, nós tivemos na UFRPE uma transição de reitorado durante a pandemia, então imagina que não foi muito fácil também para ele. E aí, o apoio, agradecer em nome dele, eu cito o nome do reitor, pelo apoio. Nós tivemos nesse processo de reelaboração, a equipe toda foi muito bem acolhida e atendida às suas reivindicações e também orientações. Então, agradecer à equipe do CIB, a todos os bibliotecários que junto comigo
planejar esses novos desafios. E aí, agradeço a todos vocês, a Andréia, a Cláudia, a Pedro e a Beatriz. Obrigada. Eu agradeço também o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Só para dizer que está sendo muito difícil para a gente, né, com poucos recursos. A equipe da Bibliotecários da UPE, a gente não tem muitos recursos, verba, equipe reduzida, então a gente está se esforçando para fazer o nosso melhor nesse momento tão difícil. Então, agradecer a equipe da UPE e aos nossos usuários também que estão sendo tão compreensíveis. Ok. Obrigada a todas. E não esqueçam, né, vocês que estão nos ouvindo, de nos seguir pelas redes sociais, o podcast, o Bibliocast da Universidade Católica, né, da Biblioteca, @BC Unicap. Por favor, curte, compartilhem, né? critiquem, E acessem. participem. Obrigado. Até mais. Até mais. Você acompanhou o Bibliocast, o podcast da Biblioteca Central da Unicap. Apresentação: Ana Beatriz e Pedro Manuel. Supervisão: Alba Rejane. Produção e direção: Del Souza. A boa agora, a boa. Valeu. Você acompanhou o Bibliocast, o podcast da Biblioteca Central da Unicap. Apresentação: Ana Beatriz e Pedro Manuel. Supervisão: Alba Rejane. Produção e direção: Del Souza.